Na sequência, então, conforme a programação e a qual nós anunciamos, acontece o que queremos, DTIs, CSTIs e CT Info. A ideia é agora fazer um encerramento, né, tradicional, né, acho que todos os Infunesp sempre tinham uma reunião algum momento que a gente fazia esse bate-papo final. Eu me lembro muito bem no último em que eu não era ainda não estava ainda na I, no final das contas, né, porque durante o processo a gente acabou migrando para a CT-Inf, e eu me lembro que foi uma reunião um pouco tensa, um pouco complicada, por vários motivos, né, tinha muita indefinição naquela época, sabia-se que o CN ia sair, não havia ainda clareza com qual o nome que iria assumir, uma série de coisas. Eu estava na DTI do IB de Botucatu, né, então foi uma reunião um pouco confusa. Mas, assim, a grande discussão que a gente estava tendo lá era sobre os problemas do site, né? Que era a grande discussão. Então, eu fico bastante feliz que a gente, apesar de tudo, superamos, eu acho que, qualitativamente, aquela situação, né? Então, independente o futuro agora é bastante incerto, né? A gente tem duas chapas que, de uma forma ou de outra, se declaram de oposição, nenhuma delas é de continuidade a essa gestão que está aqui, né? É difícil, né, eu ter uma visão isenta, né, da atuação dessa gestão, então acho que não me cabe fazer uma avaliação, mas eu acho que do nosso lado aqui, como a TI é uma área de apoio, né, eu acho que a gente pode seguir pensando em várias coisas que são meio que atividades de Estado, né? Eu gosto dessa expressão, né? Tem questões que são gestão e tem questões que são Estado, né? Obviamente tem questões que são gestão na área de TI também, mas eu, em geral, costumo me preocupar, me importar mais, gastar mais meu tempo, meu estresse, né, com as questões de Estado, que eu acho que são as mais fundamentais. Tá? Então, assim, nas questões de Estado, eu acho que houve, sobre muitos aspectos, evolução, ainda que a gente não tenha feito nenhuma grande revolução, eu acho, no final das contas, né? Ou seja, a gente manteve uma boa parte das coisas que estavam funcionando, algumas coisas que estavam totalmente paradas, a gente colocou elas em funcionamento, e fizemos algumas outras que são relevantes. Mas a ideia aqui não é falar do que foi feito, né? É falar do que tem para fazer, e aí é um pouco, a gente pode se permitir devagar, eu acho, né? Porque, sei lá, né? Vai ser divagação de qualquer maneira. A gente tem um grande IF, eu acho que os dois candidatos têm visões que são bastante diferentes no final do dia, né? É óbvio que a visão dos candidatos é uma visão interessante, né? Porque eles eles estão de fora da gestão, eles vão pensar coisas novas, vão ver aquelas coisas que a gente não conseguiu evoluir, mas, por outro lado, também elas carecem do fato de que a visão do reitor é uma visão institucional e ela vai estar amparada, certamente, quando eles forem assumir, por uma consciência muito maior do real estado das coisas, de como a coisa realmente funciona. Então, o que a gente acaba notando no discurso, né, é que o discurso ainda é um pouco uma visão um pouco paroquial, né? Ou seja, todos nós, né, quando a gente está nas unidades, a gente tende a ver a universidade do nosso ponto de vista. Infelizmente, quando a gente passa um tempo na reitoria, isso passa, né? A gente começa a ver a universidade do ponto de vista da reitoria, que não é exatamente o mesmo. Então, isso é uma coisa meio que inevitável, né? A gente começa a entender que aquilo que a gente vive na nossa unidade, às vezes, não reflete o conjunto da obra, é muito diferente, ou tem que levar em conta outras coisas. Então, assim, levando em conta tudo isso, eu acho que a gente pode devagar algumas coisas aí, o que a gente vai ver de futuro, né? Eu vou gastar alguns tempo aí falando sobre a minha visão de futuro aqui, que é uma visão quase que tranquila, porque a minha situação é muito estável, pessoal, né? Então não sei o que vai acontecer. Então o que eu posso falar aqui pode ser que não se concretize, mas eu acho que é importante para a área como um todo que eu passe essa visão para vocês, até porque a área segue, né? Ou seja, eu e o Castanho, a gente
a nossa atividade principal é estar ligada à docência, né? A gente é substancialmente docente, né? Então, mas vocês são TI, né? Vocês vão continuar fazendo o trabalho que fazem ou outro trabalho, mas vão continuar atuando na área de TI. Bom, então, assim, o que eu penso para a próxima gestão? Primeiro, uma questão pessoal aqui, né? Eu acho que nós atravessamos vários momentos críticos, né? Muito difíceis, eu acho, ao longo da gestão, do ponto de vista pessoal. Eu acho que a situação que a gente teve com os sistemas no final do ano passado foi um exemplo disso, né? Foi uma situação muito complicada. Mas a gente está vivendo agora um momento de muita intensidade, tá? Então, a gente tem realmente muita demanda, é muito complexo, né? Muitas decisões, muito pouco tempo para tomar as decisões e muito impacto, né? Então, eu imagino que isso vai continuar. O grande ponto da próxima gestão, na minha opinião, pelo menos no início, vai ser viabilizar o retorno às atividades presenciais. Tá? Esse retorno às atividades presenciais vai ser algo muito mais complexo que foi a saída. Tá? Vai ser muito mais complexo que foi a saída. Por quê? Primeiro, porque o retorno vai se dar em condições que não vão ser as adequadas, muito provavelmente. Tá? Então, a gente já está vivenciando hoje que, ainda que tenhamos números preocupantes aí de contaminação, o retorno já está acontecendo, ele vai se intensificar, né? Retorno que digo no geral, da sociedade como um todo, ele vai se intensificar, né? Então, nós vamos ter que viabilizar uma série de coisas, né, enquanto universidade. A área de TI, eu não sei exatamente qual vai ser o papel dela, né? Provavelmente não vai ser um papel tão relevante como na saída, mas nós vamos ser impactados por isso, talvez. Então, talvez surjam demandas várias aí no sentido de garantir a segurança, pensar estratégia de garantir a segurança, traçar contatos, esse tipo de demanda provavelmente vai surgir. Tá? Então, e entraremos também numa situação em que vai haver uma crise econômica razoável, né? E muita demanda por EPIs, por uma série de coisas que vão ser necessárias. Então, acho que vai ser um início de gestão bastante turbulento aí. E o semestre vai estar desarrumado, né? E logo na sequência, acho que a gente vai ter que começar a pensar em questões de como que a gente vai tornar estável esse novo normal, né? Ou seja, a gente vai ter que regular isso. Tem uma série de pendências que foram passando e que a gente não se deu conta que vão ter que, de alguma maneira, entrar nos eixos, né? Por exemplo, toda a documentação de todos os processos vai ter que ser encaixada fisicamente nos processos, tá? Então, isso vai ter que ser impresso, isso vai ter que ser organizado, os e-mails vão ter que ser recuperados, algumas coisas vão se perder, tudo mais, tá? Então, assim, essa é a perspectiva que a gente tem. Eu não vejo nenhuma perspectiva em 2021, a menos que aconteça um milagre, de mudança de GR, não vejo também muita possibilidade de mudança, pelo menos fora da reitoria, nas unidades, não sei, pelo perfil dos candidatos, né? Ainda que eu acho que tem algumas situações que vão se complicar e talvez demandem ação, né? A nossa área, você sabe, a gente está cada vez com menos gente, com mais demanda, mais dificuldade. Mas eu vou falar algumas coisas que eu e o Castanho discutiu, o Rafael também colaborou em algumas coisas, vou passar aqui algumas coisas que eu acho que vão acontecer e que podem acontecer e seriam interessantes que acontecessem, talvez, tá? Então, são esses casos aí. Bom, uma coisa importante, eu vou dividir em algumas classes aqui, né? Vou falar em sistemas em geral, né? Então, uma coisa que nós temos que fazer é ter um time de teste de qualidade de software. Isso é uma coisa que já devia ter sido feita e não foi. Outra questão, licenciamento de software institucional. Isso vai vir, tá? Vai vir, porque existe, inclusive, legislação que estão entrando que vão obrigar que o software desenvolvido por nós seja tornado público. Nós temos que atualizar as bibliotecas de desenvolvimento. Isso o Rafael já falou bastante ontem, eu vou pular. Eu acho que a gente tem que investir em estratégias de no-coding. Eu acho que é uma coisa interessante que a gente possa fazer. Tem um exemplo muito bem sucedido aí na área de segurança do trabalhador, usando a ferramenta da Microsoft. Eu acho que é uma ideia muito importante para facilitar a implementação de sistemas, fluxos relativamente simples. E eu acho que a gente tem que continuar melhorando a estrutura de desenvolvimento, né? Principalmente no que concerne a gerar novas versões e tudo mais. Bom, a Folha,
eu acho que vai ser uma coisa importante, que vai entrar em funcionamento em 2021. Eu acho que nós temos que trabalhar muito na questão da documentação digital, tá? No CISGAD, no CIGAD, bota um S a mais ou a menos aqui, tá? Que é uma coisa importante. Nós vamos trabalhar também com a questão da preservação digital, tá? Isso vai ser muito relevante. Nós vamos ter que preservar vídeo, imagens. Por exemplo, esse vídeo do Sandro aqui, ele vai ter que, de alguma maneira, ser preservado, né? Ele é um vídeo histórico, ele tem relevância, deveria ser guardado, tá? Concordando ou não com ele. Bom, vários sistemas são críticos, né, que vão ter que evoluir. Por exemplo, nós vamos botar em produção os estágios no CISGRAD, residência multiprofissional no CISPG, prestação de serviço no CISPROEX, entre outros, né? O Geoportal vai entrar em pleno funcionamento, né? A gente pode introduzir várias coisas legais lá, fazer conversas interessantes com o Geoportal para facilitar a prestação de serviço, localização das pessoas, uma série de coisas que a gente pode fazer de integração. Eu acho que a gente poderia criar um portal de discentes. Eu acho que é uma coisa que tem, como tem um portal de docentes, vai ter um portal de discentes, que terá informação sobre bolsas, competências, a produção dos discentes. Tá? Isso é muito demandado por várias áreas. Nós não temos uma base integrada de bolsas, isso gera uma série de problemas. E acho que a gente devia ter um portal de servidores técnico-administrativos também. Tá? Porque o que vai acontecer? A mim me parece que, querendo ou não, o prédio da reitoria, né, ele vai ser esvaziado de uma maneira ou de outra. E muitas atividades que são feitas hoje por assessores ou na reitoria vai ter que ser feito também nas unidades. Tá? Então, vai crescer a demanda por pessoas que antes faziam coisas que vão passar a fazer outras. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Imagine que a gente coloque a folha em produção. A folha em produção vai reduzir barbaramente o trabalho no CIS-RH. Então, vão ser recursos humanos que poderão ser usados em outras atividades de relevância. Não só na área de RH, como em outras áreas. Tudo como exemplo, né? Mas a área de materiais também acho que vai sofrer algumas mudanças. Então, são coisas que vão poder ser usadas. Bom, nós implementamos a plataforma Google, né? Agora nós vamos migrar para Google Enterprise for Education. Eu acho que isso tem algumas potencialidades. Por exemplo, isso vai permitir uma análise muito mais fina dos dados, né? Ele tem muito mais condição de fazer levantamento sobre quem está assistindo o que, como, quando. Tem a questão do plágio, que agora vai poder ser colocado em paralelo. Tem uma série de coisas aí que eu nem sei exatamente quais são, porque muitas não estão nem divulgadas. A parceria com a Microsoft, eu acho que nós temos que trabalhar nisso. Ferramentas da Microsoft são interessantes, não tem por que a gente não usar elas, e nós vamos ter que achar uma maneira de compatibilizar as duas coisas, permitir o uso delas. Com o recurso que a gente ganhou para melhorar o nosso storage, a gente vai conseguir construir uma cloud híbrida. Nos próximos anos, a gente vai ter condições, então, nós já temos a boa parte da expertise técnica para criar pelo menos a nossa parte cloud, né? Uma cloud Unesp, e aí a gente vai poder dar uma certa liberdade para as unidades para criarem suas próprias máquinas virtuais, operarem e tudo mais. A gente sabe fazer isso, a gente acabou não fazendo por restrições de espaço, mas com o volume de dados que a gente vai ter agora, de espaço em disco, acho que vai ter condições de pelo menos fazer uma coisa embrionária. Bom, nós não usamos quase nada de inteligência artificial nos nossos sistemas institucionais, mas é uma coisa que vai vir. Eu acho que isso é um pouco mais complexo, eu vou passar rapidamente. Eu acho que tem a questão da plataforma Alma da biblioteca, tá? Que é uma coisa muito importante, que está sendo implementada, que também a gente vai poder explorar de alguma maneira. Nós temos que rediscutir o papel da Barra Funda, porque, pelo menos, analisar a hipótese de substituir, não manter o que está lá, mas talvez ter um serviço de recuperação de desastre, né? Para não ter que ficar... A gente mantém hoje metade da nossa infraestrutura computacional para a recuperação de desastres. Tá? Tem que ser assim, não tem outra maneira, porque os dados são muito críticos. Se ocorrer algum fenômeno macro aí, a gente tem que ser capaz de retomar as atividades. Tá? Então, tem que manter do jeito que está. Mas talvez fosse importante ter uma política de recuperação de desastre terceirizada que nos permitisse
operar com um custo menor. Bom, nós vamos duplicar a rede Unesco, vamos melhorar a resiliência dela, né? Vamos mexer na telefonia, já foi falado ontem. Tem a questão do 5G, que vai ser crítico na próxima gestão, tá? A gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas provavelmente uma série de coisas que hoje funcionam de uma forma vão passar pela profissional de telefonia. A solução de BI ainda está muito incipiente, mas ela provavelmente vai crescer em demanda e em estrutura no próximo ano, né? Ou exatamente aquilo que a gente está trilhando, ou uma outra solução, pode ser que venha. Nós vamos integrar o sistema vamos integrar o CIS-PG com o Sucupira da CAPES. Isso é uma coisa muito importante, porque vai reduzir o trabalho consideravelmente nas unidades de pós-graduação. Bom, nós vamos seguir consolidando a legislação da CTINF. Eu acho que tem que, de novo, melhorar a questão da atuação dos profissionais na área, né? A gente conseguiu formalizar a participação de asas. Nós vamos ter que seguir muita ênfase em qualificação profissional. Eu acho que a gente tem que investir também em programas de certificação e tudo mais. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente não tem ainda, deveria ter. Eu acho que a interação entre CTINF e Web3 também tem que ser consolidada. Ela já existe, mas ela é um pouco tênue, né? Eu acho que a gente deveria ter, para a instituição, uma estratégia digital unificada. Era muito distante antes, o NEAD era muito distante da CTINF, muito distante mesmo, agora se aproximou, mas o IEP3 está ainda se formando, né? Então, provavelmente a gente vai fortalecer isso na próxima gestão. A CGB tem atuado em parceria com a gente em várias coisas, tá? Então, o papel das bibliotecas vai ter que ser modificado nos próximos 4 anos, né? Não vai ficar mais um repositório de livros, certamente. Então, elas vão virar centros de ensino, pesquisa, difusão cultural, e vão ter que ser uma base para o ensino híbrido. Eu acho que isso é uma coisa importante. Nós temos que ter uma política institucional para a inclusão digital. Eu acho que isso é uma coisa crítica que nós não temos hoje. A única coisa que a gente tem são os chips que quebraram o galho, mas eu acho que se a gente vai permanecer com o ensino híbrido, a gente vai ter que ter alternativas melhores do que isso. Eu acho que a gente tem que ter uma política de licenciamento de software educacional, que a gente não tem. Então, por exemplo, tem várias áreas técnicas que penam aí, porque não conseguem ministrar aula à distância, porque simplesmente não tem software contratado. E isso é muito caro, tá? Então, é um desafio considerável. Política de inclusão para pessoas com deficiência, né? Tanto no que concerne esses temas, como outras atitudes que a gente possa tomar. Eu acho que a gente tem que investir muito em letramento digital. Muitos problemas que a gente tem se devem ao fato que as pessoas não sabem usar os recursos básicos de computação. Então, elas não sabem usar o Google, elas se perdem nos nossos sistemas, elas não entendem para que os nossos sistemas servem, o que elas têm que fazer, e isso acaba gerando uma certa perda. Eu acho que nós temos que incentivar, fortalecer o trabalho de mapeamento de fluxos também, uma coisa importante. A gente está estabelecendo aqui muitas parcerias com a USP, a Unicamp, mas ainda é tênue, na minha opinião. Tá? A gente tem um sistema que foi desenvolvido pela USP que a gente vai usar, que é o equipamentos multiusuários. Foi uma parceria muito boa, na minha opinião. Nós estamos trabalhando no contexto global na questão da ANSP, que alguns de vocês sabem o que é. A ANSP vai ser reformulada, e ela está sendo reformulada por um consórcio, né, das 3 universidades, do qual eu faço parte, né, e algumas coisas já vão começar a acontecer ainda esse ano. Uma delas vai ser uma mudança na topologia da rede. Então, o nosso tráfego, que antes ia todo para Miami, ele vai ser distribuído a partir de São Paulo. Isso deve entrar em operação nos próximos meses aí. Na verdade, já está pronto, né? Tecnicamente já é viável fazer isso, mas nós vamos fazer com calma. Imaginem vocês um monte de complicação que isso implica. Temos muitas parcerias com o setor produtivo, né? Eu acho que esse evento aqui é um exemplo disso, né? E temos que seguir com isso, né? Eu acho que tem que achar áreas em comum acordo e tentar fortalecer essas parcerias, né? Bom, startups também acho importante. Bom, a palavra do ano que vem, desse ano, vai ser LGPD, tá? São 4 letrinhas aí, mas é muito trabalho.
Tá? E esse trabalho é um trabalho crítico, porque envolve as áreas de segurança, envolve a área de modelagem de fluxo e envolve, de certa maneira, todos os sistemas, toda a infraestrutura, que de alguma maneira vai ter que se articular, mudanças de legislação, uma série de questões que vão surgir aí, que são bastante difíceis, e nós estamos com uma certa dificuldade operacional, né, de fazer isso funcionar, devido à crise que a gente está passando, a reitoria, né, porque realmente é uma coisa que tem que ser montar uma equipe para fazer isso. A área de TI não tem pernas para tocar esse negócio para frente, né? Nós não temos competência na área jurídica, nós não temos competência em muitas das áreas acadêmicas envolvidas, realmente precisa de uma força multitarefa para fazer isso, e vai ser complexo. E eu acho que o Sandro toca nisso, né, na questão da transformação digital. Eu acho que, como tudo, né, foi algo muito rápido, né, a transformação digital explodiu, literalmente, né, nós passamos de poucos cursos em ensino à distância, de repente todo mundo estava em ensino à distância, a gente passou a ter deixar de ter milhares de reuniões presenciais, tudo virou remoto, e provavelmente o que vai acontecer a partir de agora é um certo refluxo disso, né? Tá? No seguinte sentido, de que isso vai ter que ser pesado, vai ter que ser reorganizado, a gente vai ter que começar a ver, bom, quais são as áreas em que isso não funcionou, em que isso deu errado, quais impactos isso vai ter no longo prazo, né? Então, eu acho que seria muito importante que a gente tivesse um evento, talvez, que discutiria o papel da transformação digital na vida acadêmica, né, na era pós-pandemia. Vocês devem ter visto, ouvido falar, pelo menos, do documentário que a Netflix lançou, né, sobre as redes sociais, e está bem claro lá que a gente tem que ter algumas medidas de controle. Tá? A gente não pode manter o sistema da forma como ele está hoje, ele é muito desorganizado, e algumas questões aí, por exemplo, acabam induzindo vício, acabam induzindo estresse desnecessário, acabam gerando problemas familiares, uma série de coisas. Então, acho que nós vamos ter que, em algum momento, também pesar essas coisas, né, de uma forma crítica e recolocar isso. Bom, o que eu tinha de ideias para a próxima gestão é isso, né, agradecer mais uma vez a oportunidade de falar, passar a palavra para o Castanho, né, Castanho? Provavelmente tem alguma coisa para complementar. E é isso, muito obrigado. Na verdade, todos esses pontos que você colocou, a gente fez mais ou menos junto uma discussão, né? Então, eu tenho muito pouco a acrescentar. Eu acho que alguns aspectos aí que a gente tem que talvez levar em conta é a questão na transformação digital, nós encontramos aí alguns caminhos, alguns atalhos para não ficar dependentes apenas dos sistemas institucionais. É lógico que é inevitável o avanço dos sistemas institucionais na digitalização das atividades acadêmicas e administrativas. Isso é um caminho sem volta, e com a nova legislação que vem sendo ou com as novas demandas, né, de legislação que vem sendo propostas aí pela sociedade, né, a gente não tem volta nisso e tem que acelerar ainda mais esse processo. É difícil, complicado. Então, eu vejo alguns atalhos aí, talvez, nesse processo, que é a questão da utilização de ferramentas, você comentou um pouco, né, de baixo código, de codificação, tipo Bonitasoft, Robotic Automation Processes, algumas ferramentas que existem, por exemplo, no ambiente do G Suite, como o Zapier, Ultradocs. O próprio Microsoft tem uma ferramenta de fluxo, de automação, e eu acho que isso é uma área que a gente poderia investir um pouco e resolver uma série de situações, né? Na questão da LGPD, eu acho que a implicação maior para a nossa área de TI nos próximos anos, além de uma grande quantidade de trabalho, né, na adequação e conformidade com as exigências da lei, nós adotarmos de maneira, vamos dizer assim,
mais rigorosa, uma metodologia e uma política, né, normas e práticas de governança em TI, em todos os níveis, né, desde o desenvolvimento de sistemas, segurança, comunicação, parte de suporte, enfim, teríamos que ficar, nos aproximarmos um pouquinho mais digamos assim, de um ambiente, não gosto da palavra, mas vou colocar aqui, industrial, né, para ter garantias de conformidade. Também vejo isso como um caminho sem volta e que vai demandar muito esforço de todos envolvidos na nossa área de TI. Uma coisa que eu vejo, inclusive, dentro aí dessa questão de transformação digital que se fala tanto, né, é a questão da adaptação, né, do que nós fazemos para tentar, como se diz, contemplar efetivamente aquilo que se espera da TI, né, que seja realmente aquilo que a comunidade, né, os nossos usuários, tanto acadêmicos como administrativos, realmente necessitem. Nesse sentido, a gente tem que, acho que, reforçar algumas práticas aí, talvez aí na parte de gerenciamento de projeto, para chegar um pouco mais próximo das reais necessidades, né? Naquela velha história, não adianta automatizar um fluxo de processo, deixar ele digital, se o fluxo não é adequado e não atende às necessidades da instituição. Então, nós temos que encontrar caminhos para quebrar essa dificuldade que tem existido da gente entregar. Muita coisa está sendo feita corretamente, obviamente, não podemos ignorar isso de forma alguma, mas alguns aperfeiçoamentos têm que ser feitos nesse sentido. Isso envolve todas as instâncias, né, tanto nós da área como dos usuários. A gente tem que encontrar aí alguma maneira de fazer uma aproximação e começar a falar a mesma língua. Então, essa parte de aprimoramento das técnicas e práticas de gerenciamento e desenvolvimento dos projetos, eu acho que é essencial nesse processo aí no futuro próximo. Um outro aspecto que eu acho fundamental, que a gente tem que colocar uma atenção grande, é a questão da carreira. Recentemente nós tivemos aí uma modificação em alguns aspectos da carreira envolvendo os ASAs, né, que podem executar agora o que eles já faziam, né, mas formalmente foi colocado no papel que eles podem realizar atividades de TI. E essas amarras que existem, né, na carreira, em grande parte por conta de sermos órgãos, seguimos uma legislação estatal, nós temos que encontrar maneiras de melhorar isso e prover, né, uma carreira efetiva em que as pessoas se enquadrem, se encaixem, vejam um futuro aí, consigam galgar posições e se planejar, né? Tendo assim uma retribuição, né, um estímulo para aperfeiçoamento e para o próprio reconhecimento e satisfação pessoal. Acho que isso é fundamental, mas não é tarefa fácil e envolve muitos obstáculos aí. Então, por conta de todas essas exigências, isso é fundamental porque vai permitir que a gente dê um espaço para as pessoas pensarem em se aperfeiçoar tecnicamente, em aperfeiçoamento contínuo e tudo mais. Acho que o mais importante que eu teria para falar são esses tópicos aí, reforçando um pouco o que o Luiz já tinha falado. Então, é isso. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Castanho. Alguém me corrigiu aqui que eu esqueci de uma coisa importante, que é a questão de segurança, né? A gente está
vamos ter que provavelmente criar um grupo de segurança, mas hoje a gente tem políticas de segurança, é claro, né? Elas têm nos atendido razoavelmente bem, mas a gente tem tido alguns incidentes, né? Nós vamos ter que criar um grupo de segurança muito mais forte para o próximo ano, porque assim, a gente vai provavelmente sofrer mais ataques, os ataques vão ter maiores consequências jurídicas, né? Então a gente vai ter que realmente trabalhar de forma mais forte nesse quesito. O nosso acordo com o Google, ele tem o custo do Google, tá? O que eles prometem, essencialmente, está muito ligado ao aumento de segurança. Tá? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente vai, pesar dos pesares de todos os problemas, eu devo confessar para vocês que eu me sinto muito mais seguro tendo um acordo formal com o Google, porque agora eles vão ser... nós tínhamos um acordo formal com eles, tá? Mas era um acordo que não havia contrapartida explícita nossa, né? Agora há uma contrapartida explícita financeira nossa, eles vão ter que entregar, vão ter que garantir qualidade de serviço e tudo mais, né? Então, acho que isso eu acho bastante tranquilizador. Só que isso vai ter que ser explorado, né? Então, uma coisa que nós vamos ter que fazer é capacitar pessoas para usarem as ferramentas Google a nível de gerência de sistema. Tá? Eu acho que isso vai ter que ser feito no próximo ano. Então, alguém vai ter que gastar parte do seu tempo aprendendo a realmente fazer um uso power, digamos assim, das ferramentas Google. E outras ferramentas de segurança que nós vamos ter que implementar. Eu acho que o Rafael e a equipe dele aí fizeram um trabalho muito importante, que é a questão do monitoramento dos nossos sistemas, tá? Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma coisa muito importante para mim, principalmente, que é a seguinte: eu sei antes quando os sistemas caem do que os usuários. Então, eu já não levo aquele susto quando alguém me liga e dizendo que algum sistema caiu. Eu já sei que o sistema caiu. Tá? Então, do meu ponto de vista, isso é uma fonte de tranquilidade, porque eu já falo para o cara, o sistema realmente caiu, aconteceu tal coisa, ou não aconteceu tal coisa, mas já está verificando. Tá? Então, é importante. Mas, assim, é um desafio que a gente tem para os próximos anos. Tá? Assim, eu tenho muita preocupação com o GTIC, muita preocupação, tá? Porque, assim, a gente está com um número reduzidíssimo de pessoas, se elas não fossem da enorme competência que elas são, né, e da entrega que elas têm, né, para a instituição, né, e a instituição é uma instituição com I maiúsculo, tá, porque a Unesp, ela não é só a Unesp, tá, a Unesp é um monte de coisa, tá? O Fundo Unesp é parte da Unesp, a VUNESP é parte da Unesp, a editora da universidade é parte da Unesp, nós temos um ecossistema de coisas. A maior delas é a Unesp, mas, sim, a grande Unesp, digamos assim, ela comporta essas partes. Tá? E essas partes são essenciais para que a gente seja aquilo que a gente é. Tá? Ou seja, se eu fico um pouco magoado com algumas coisas que a gente ouve às vezes, né? Em alguns lugares, dito por algumas pessoas, né? Vão falar, Fundo Unesp não é Unesp. Isso é lorota, né? Pelo amor de Deus, isso é lorota. Na área de TI, não sei nas outras áreas, né? Não conheço o suficiente, mas na área de TI, isso é lorota. A TI da Unesp inclui fortemente os Fundo Unesp. Tá? Se depender de mim, das minhas parcas possibilidades, né, eu sempre vou defender essa história. Né? As pessoas são Unesp, tá? Apesar de que não sejam regidos exatamente pelas mesmas regras, infelizmente. Tá? Então, esse é um ponto. Então, eu vejo isso com muita preocupação, porque a equipe que a gente tem, ela tem que ser fortalecida, ela não tem condições de continuar operando por muito tempo dessa forma. Tá? Todos nós somos seres humanos, a gente tem, por mais que a gente tenha vontade de continuar operando da mesma maneira que a gente opera, eventualmente podem acontecer problemas, a gente pode ficar doente, pode ter uma intercorrência, tem que tirar férias, né, coisas desse tipo. Né? Uma das razões pelas quais não ocorreu ruído nenhum na área de TI foram porque as pessoas graciosamente adiaram suas férias. Tá? Se a gente não tivesse adiado as férias, a gente teria tido problemas seríssimos, tá? Porque em vários momentos críticos a gente teve que operar
com pessoas durante o período de férias, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito ruim isso. As pessoas estão sobrecarregadas e não vai haver contratação em 2021, não vai haver. Tá? As unidades também estão sobrecarregadas, né? Então, é uma discussão que vai ter que ser feita com o próximo reitor, né? Ele vai ter que balizar isso, né? Se a gente tiver a estrutura que a gente já tem hoje montada, oficializada, eu acho que vai ser um pouco mais fácil a gente viabilizar essa participação. Mas assim, os dois candidatos, eu acho que eles não entenderam muito isso ainda, né? Então, assim, tem uma visão ainda um pouco de diretor, né? Então, assim, o diretor, ele tem a visão de diretor, o interesse dele é a unidade, tá? Ele presta contas à unidade. Mas, infelizmente, também não adianta, né? A gente ter unidades fortes e não ter equipes que atuem transversalmente, né? Precisa de equipes transversais, tá? Não tem jeito, né? Não adianta a TI do IB de Botucatu funcionar às mil maravilhas, ser a oitava maravilha do mundo, os sistemas colapsarem, a rede Unesp cair, não vai resolver. Então, ninguém é uma ilha, tá? E vai respingar, né? A gente sabe que quando chega na hora da unidade, a unidade não vai ver o NEMLenk, né? O NEMLenk, para a maior parte das pessoas, é uma figura abstrata, né? Ela vai ver vocês, né? A TI que vai estar do lado da população que está lá, né? Mas é isso. Bom, acho que a gente pode também abrir para perguntas, creio eu. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Rafael, não sei se quer complementar com alguma coisa. Ô, professor, bom dia a todos. Ontem eu estava com uma lista, né, de status para passar dos projetos. Até seria interessante que os próprios responsáveis pelos projetos pudessem participar, mas por causa de tempo não deu para passar, né? Mas isso aí a gente está tendo uma ideia depois de passar isso para a comunidade, manter a comunidade mais informada, né? Por exemplo, ontem acho que foi feita uma conversa sobre os diplomas, né? Nossos diplomas já podem ser assinados já em lote. O pessoal lá, o Sanches e o Luiz Gustavo, deram um feedback, né? Já corrigindo a gente, né? Já está nesse processo de assinatura digital. Então, sim, tem outras informações aí, né, dos projetos em andamento. Mas são muitos, né? Então não daria para passar agora. Ok? Eu acho que a gente fica à disposição, né, da comunidade. Depois a gente vai estabelecer um plano aí de divulgação para melhorar a nossa comunicação, né, do andamento dos projetos. Eu acho que a comunicação, né, é uma coisa que as pessoas têm reclamado muito, né, em geral, né, da comunicação. Acho que foi um problema dessa gestão, né, mas eu acho também que foi uma gestão que operou todo o tempo. Eu estava pensando, antes de falar para vocês, passar uma imagem, né, para vocês, qual é a sensação que eu tenho, né, é como o cara está caminhando em gelo fino, sabe? Quando a gente caminha em gelo fino, a gente tem duas coisas que a gente não pode fazer. Uma é caminhar devagar demais, porque a gente dá tempo suficiente para nossa pressão fazer com que a gente afunde e caia. A gente não pode andar rápido demais, porque se a gente andar rápido demais, a gente vai pisar forte demais no chão e o gelo vai quebrar também. Então a gente tem que andar na velocidade certa, todo o tempo. Tá? Então isso é um desgaste considerável. Então, assim, todo o tempo a gente operou no limite de dias, horas, né, para muitas coisas. Então a gente trabalhou muito, muito puxado. O início, principalmente, foi muito puxado. E tivemos várias crises aí que também demandaram muita ação bastante sincronizada, né? Com pouco espaço para manobra. Mas eu acho que a gente sobreviveu ao teste, né? Eu acho que testes novos virão, né? Eu acho que essa questão aí que está na sociedade brasileira do Estado, né? Essa questão de diminuir o tamanho do Estado e tudo mais, né? Eu pessoalmente sou uma pessoa muito pró-Estado, né? Eu acredito muito no Estado. Agora, não em qualquer Estado, né? Acho que também isso é importante, né? Eu acho que algumas vezes, a gente deitou em berço esplêndido e não tomava o cuidado necessário, tá? Na minha opinião. Então, assim, a minha visão foi sempre de construir um Estado eficiente. Tá? Eu acho que alguns de vocês me conhecem, né? Eu tenho uma tendência de ser comunista aí, esquerdista. Eu acredito no Estado, né? Estado forte, que entregue, mas eu acho que a gente não pode esperar que esse Estado não seja eficiente. Então, a busca de eficiência e qualidade tem que ser constante. A gente tem que brigar
E também não acho também que assim essa história da universidade ir lá e ficar pedindo, batendo na porta do governador, é muito bonito isso, sabe? Dá um belo discurso quando o cara está fora, mas quando o cara está aqui dentro, quando ele está dentro da gestão, quando ele tem que ir lá conversar com o governador, ele vê que ele não tem muitas ferramentas, tá, de pressão. Nós não temos muita ferramenta de pressão. A gente tem algumas ferramentas, eu acho que essa PL mostrou isso, mas assim, as nossas ferramentas, elas não são suficientes para oprimir o governador. Tá? Então, assim, é um trabalho que tem que ser de convencimento. Tá? E eu acho que a gente tem que trabalhar não de forma suzerana, subalterna, fazendo qualquer coisa, se entregando à política com P minúsculo. Não é isso, tá? Mas a gente tem que fazer política com P maiúsculo. Temos que fazer. Então, assim, o Estado demanda, o Estado tem uma necessidade, o Estado precisa de alguma coisa, o Estado, não o governo, o Estado. Então, agora, o Estado está demandando uma política pública para a inclusão de alunos com deficiência. O que nós estamos tentando fazer nessa gestão? É fornecer os meios. Entendeu? A gente tem que fazer isso. O Estado precisa de gente para atuar no Univesp. A universidade tem que prover isso. Tá? Não tem que necessariamente ser um péssimo negócio, não tem que ser não sei o quê, mas ela tem que prover. O Estado precisa de um esquema de testagem, a gente tem que prover isso. Então, assim, eu acho que é o nosso papel fazermos isso e a partir desses acordos, né, conseguirmos alavancar recursos. Na minha opinião, na próxima gestão, os diretores, tá, eles vão ter que se conscientizar que as fontes de recursos serão várias, muitas. Tá? Então, por exemplo, emenda parlamentar é uma fonte de recurso. Acordo com empresa, outra fonte de recurso. Então, ele vai ter que se movimentar para construir um portfólio dessas coisas para viabilizar as unidades. E a reitoria da mesma forma. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Tá? E acho que a gente tem, na TI, nós temos um papel muito importante, né? Que é terminar essa consolidação que a gente está fazendo, que é o seguinte, a gente, quando a gente chegou, né, Rafael, quando nós chegamos, tá, não é uma crítica a ninguém, tá, entenda bem, eu tenho plena consciência, depois desses 3 anos aqui, que ninguém faz nada sozinho, tá? A gente só faz em grandes equipes. Se a coisa estava de uma determinada forma, não é culpa do CN, qualquer um de nós específico, é que não havia essa visão. Então, o que acontece? Nós não tínhamos nenhum mapa de sistema. Tá? Nós não tínhamos isso. Tá? Os mapas de sistemas não existiam. E isso era um grande problema para nós, que entramos de supetão. Agora, o próximo cara que pegar esse cargo, ele vai ter uma visão clara de quais são os sistemas. Tá? Os sistemas estão todos organizados. O Rafael sabe dizer quem trabalhou no que, quando. A gente sabe isso. Então, isso é muito importante. E os sistemas, eles vão tornar obsoletas muitas das atividades cotidianas que são feitas nas unidades. Tá? Vão tornar obsoletas. Tá? Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Muito do que é feito hoje nas unidades vai ser automatizado. Tá? E vai diminuir a carga. Tá? De algumas pessoas vai aumentar de outras. Tá? Então, assim, é uma coisa que vai acabar acontecendo. Então, assim, o próximo gestor ele vai ter que usar essas competências que estão lá, que muitas vezes são subutilizadas, para buscar soluções mais automatizadas, mais integradas. Né? A gente fez um movimento que eu gostaria muito que se mantivesse, né? Que foi o fortalecimento do presidente do CGS. O Rafael está aqui, né? Uma coisa muito importante que foi feita. Por quê? A gente passou parte do trabalho intelectual para as áreas. Tá? A gente não fez uma parceria no sentido figurativo do termo. Tá? A gente fez uma parceria de fato. Em muitos lugares funcionou bem, em outros funcionou pior, teve problema, tem questões pessoais, mas isso não importa muito. Tá? O que importa é que essa parceria foi muito bem estabelecida. E acho que a gente tem que fortalecer isso no próximo questão também. Usar os recursos humanos altamente qualificados que estão nas unidades, que estão na reitoria, para nos ajudar a desenvolver sistemas melhores. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque eles têm a condição de nos dizer o que é essencial, nos ajudar a guiar o processo como um todo, e no final do dia é um processo de ganha-ganha, os dois lados ganham. Então é muito, muito relevante isso. Eu acho que isso vai continuar, vai ser muito importante,
Espero que se mantenha, espero que não volte atrás. Foi uma ideia que veio da gestão do Sandro, antes da minha do assumir. Mas eu acho que é muito importante. Foi essencial para a Folha, né, Rafael? Funcionou muito bem, eu acho que de forma mais discreta no ProEx, né, no CIS-ProEx, na pós-graduação funcionou. A graduação é sempre uma grande dificuldade, né? A graduação é uma panela de pressão para todo mundo, tá? Para quem atua lá. Bom, não em demérito dos demais, né? Mas eu acho que o trabalho do Augusto foi um trabalho essencial aí, né? Realmente, muito que a gente conseguiu avançar na área de graduação foi devido ao Augusto. As pessoas, ele trabalhou tão bem que as pessoas nem notaram quanto a gente avançou no final das contas. Por favor, Rafa. E essa ideia de atribuir, né, esse papel para os gerentes de projetos, isso nos deu uma visão aí melhor dos projetos, e nós pegamos também projeto importante, por exemplo, como o Sisgrade, nós chegamos a pegar um momento com apenas um programador nele, né? Você ter apenas um membro de equipe num projeto tão grandioso como o Sisgrade foi muito dificultoso, né, para a gente organizar todo esse trabalho, né? E na medida que os gerentes de projetos eles entraram, a gente começou a discutir melhor isso, negociar melhor, né, os membros das equipes, e a gente conseguiu fazer remanejamento, né, realocação dessas pessoas para fortalecer as demandas, né? E é um processo natural que vai acontecer daqui para frente, é uma conversa bem franca com os CGS, para que eles definam prioridades, né? Só um momento, pessoal. Para que eles definam prioridades, e aí, se for o caso, de a gente até suspender, né, por um certo tempo, determinados projetos para atacar algumas demandas, né. Tem pergunta aí importante, né, feito pelo Ícaro. Posso ler, professor? Pode ler que eu já respondo. Eu ia responder. O pessoal do NEAD, né, tá se colocando à disposição, IEP3, para nos ajudar. Muito importante isso. O Ícaro colocou o seguinte, professor Castanho, professor Ney, uma das travas da carreira é a questão da mobilidade de assistente de informática 2 para analista de informática 1. Tanto que a reitoria abriu 3 vagas em concurso externo, ao invés da mobilidade. Podem comentar sobre isso? Perfeitamente, podemos comentar sobre isso. Tá? Só para não perder, só vou botar entre aspas aqui, porque eu não tenho plena certeza qual foi o tribunal que fez isso. Mas acho que foi o Tribunal Regional do Trabalho que fez isso. Nós não podemos fazer migração de vagas nesse caso. A gente não pode, a gente tem que realizar um concurso novo, o tribunal não permite isso ser feito. Tá? Então, independente da nossa vontade, é uma questão legal. Mas eu entendo, concordo. Para mim, na minha opinião, tinha que ser fluxo único na carreira. Minha opinião é essa. Tá? Se fosse possível mexer nessas coisas, eu acho que seria uma boa ideia. Agora, o que me parece muito complicado é que essa terminologia, ela depende, inclusive, de aprovação na LESP. Tá? Então, assim, para a gente mexer nessas coisas, vai ter que ser aprovado pela LESP, porque as vagas têm nome, então a gente não pode nem mexer no nome das vagas. Por exemplo, eu não posso, o reitor não tem o poder de chamar analista de informática de redes, por exemplo. Não posso chamar isso. Tá? Eu não posso mexer nesse nome, eu não posso fazer isso. E aí a ideia deles é que não pode haver migração, por exemplo, de assistente de informática 2 para analista, porque eles consideram 2 carreiras independentes. E aí eu não posso fazer isso, eu posso ser... isso vai gerar problema, né, judicial. Vai ser negado, isso no futuro vai gerar problema no Tribunal de Contas ou problema trabalhista com passivo. Tá? Então, esse foi o principal motivo. Tá? Mas se vocês quiserem, essa pergunta já foi feita várias vezes, a gente está preparado para responder ela também com todos os detalhes que vocês quiserem. Tá? Não existe essa possibilidade. Só para deixar claro, havia a possibilidade de 3 vagas. Tá? 3 vagas. Tá? Então, eram 3 vagas que iam ser contratadas. E 2 vagas iam para a área de redes, tá? E 1 vaga ia para a área de desenvolvimento do sistema. Tá? Essa era a ideia que a gente tinha. Por quê? Na área de redes, na reitoria, é precária. A gente perdeu 2 pessoas desde que eu estou lá, nós estamos falando de 6 pessoas ao total. O Marcos Vinícius, do IB de Botucatu, que está aí, e eu agradeço o nome dele tanto ao diretor, né, que é o César, como o André, que nos cedeu para a reitoria, né, e ele fez um trabalho essencial na migração do Google. Tá? Se a gente não tivesse sido... E a gente está tentando
incentivar isso, mas assim, a gente precisa realmente de pessoas lá em São Paulo, por enquanto lá em São Paulo, devido às demandas, né? Nosso data center está lá, a rede chega lá, uma série de coisas, tá? Mas isso é uma coisa importante, tá? Talvez em algum momento deixe de ser relevante, tá? Talvez em algum momento a gente tenha que migrar as nossas máquinas e colocá-las num outro formato, ou em nuvem. Tá? Isso é muito dinâmico, tá, pessoal? Não adianta a gente se iludir, tá? Quando a tecnologia chegar, e ela chegar num custo que for proibitivamente caro, a gente manter de outra forma, nós vamos ter que migrar, tá? Então, assim, não é o caso ainda, soluções on-premise são custo-efetivas, mas talvez em algum momento a gente tenha que discutir. Manter o data center da reitoria é caro, e talvez em algum momento seja muito mais eficiente não manter o data center da reitoria, mas não é um plano que está no horizonte. Mas às vezes é isso, né? Também não estava no nosso plano de fazer ensino à distância para todo mundo, né? No entanto, a gente teve que fazer, então talvez isso acabe acontecendo. Olha, essa questão dos ASAs, tá? Agora tem a questão do ASA atuar na área de informática, tá? Isso não tem problema nenhum. Eu não sei te responder, o Marcelo está perguntando, né, se existe previsão de ter o ASA no subquadro da DTI, tá? E eu acho que a gente pode trabalhar nisso sem problemas. Eu acho, Marcelo, que eu vou, inclusive, tentar formalizar esse aspecto. Tá? Se for preciso algum procedimento que a gente consiga fazer, legal ou não, tentarei implementar isso, tá? No sentido de oficializar isso. A gente trabalhando nessa questão dos ASAs, tá? Deixa eu dizer para vocês uma coisa que a gente considera muito importante. Tá? A gente tem muitos ASAs, né? O Marcos Nisso é um exemplo, tanto que eu tenho mais contato, mas eu não cito, não é nada pontual, né? Só porque eu me lembro o nome dele direto. Né? Tem várias outras pessoas que são muito competentes, e muita gente competente que entrou em concurso, às vezes, para outras coisas, que pode atuar na área de TI e que precisa ser feito um trabalho essencial. Então, assim, a gente fez isso nesse sentido. Outra grande vantagem disso é a seguinte: nós ainda não perdemos a esperança de que, em algum momento, a gente consiga ter algum estímulo financeiro para as pessoas atuarem na CTI. A gente tem essa esperança ainda. Essa esperança ela foi frustrada, infelizmente, pela situação que a gente está agora. Mas a gente teria condições de implementar isso, eu acho que ainda em 2020, se não fosse a pandemia. E aí essa questão do ASA facilita bastante o trabalho. Tá? Então, várias coisas críticas foram feitas por ASAs. Tá? Então, e havia uma insegurança jurídica que afetava, inclusive, os chefes, né? Tá? Em alguns casos, os chefes. Então, é uma segurança bastante ruim. E a gente, com isso, conseguiu mitigar bastante esse problema. O Lázaro tem que ocorrer uma mudança urgente na carreira dos técnicos de TI da Unesp, tais como cooperação com o USP Unicamp, revisão do plano de carreira, readequação das nomenclaturas, mais um monte de outras questões. Sem falar da situação salarial do mercado, está muito acima do que a Unesp está pagando, e nosso pessoal está sendo chamado para trabalhar em empresas privadas. Lázaro, completa razão, não é uma situação exclusiva só dos técnicos, nós docentes também estamos com defasagem. Eu acho que equiparação com a USP e Unicamp, não sei se é viável, faz algum sentido. Eu, sinceramente, a USP ela tem uma estrutura parecida com a nossa, a Unicamp tem uma estrutura muito diferente da nossa, não tem... a Unicamp ela tem uma situação muito mais cômoda que nós, né, em vários aspectos. Ela recebe a mesma quantidade de dinheiro que nós, com metade dos alunos, então, assim, eles têm uma situação muito mais cômoda, tá? Então, tem uma série de coisas que acontecem lá que jamais podem ser reproduzidas aqui. Mas eu acho que o plano de carreira é importante, tá? Eu acho que, espero, oxalá, que o novo reitor ele tenha condições de atacar essa questão, tem que repensar mesmo, tá? Essa questão das nomenclaturas é uma questão espinhosa para burro, porque envolve a LESP, tá? E te digo, hoje ninguém, eu vou usar um termo chulo aqui, mas é a expressão correta, ninguém tem culhões para mexer em qualquer coisa que passe pela LESP hoje, tá? Sinceramente. Se alguém me perguntar se precisa passar pela LESP, eu digo, pelo amor de Deus, faça qualquer coisa menos passar pela LESP, entendeu? Então, não é uma boa. Tenho muita preocupação com essa questão, vou abrir sim, eu tenho muita preocupação com essa questão dos nossos quadros.
A gente tem perdido os quadros porque tem recebido boas propostas fora. Todas as organizações que eu conheço brigam para manter o seu pessoal de TI. Elas têm políticas explícitas de atração, captação, manutenção, e nós, às vezes, parece que a gente tem, em alguns casos, política de expulsão, né, do pessoal da área de TI. Então, assim, é uma questão que me preocupa muito, seriamente, tá? Eu acho que nós vamos ter, no quadro que está vindo, a gente vai ter que... Eu não sou a favor nem contra nenhuma solução, entendeu? A primeira pergunta que eu me faço é se ela é uma solução, né? Se ela é uma solução, eu começo a considerar. Então, assim, se nós continuarmos com essa falta, com essa impossibilidade de contratação, com essa impossibilidade de manutenção de muitos dos nossos quadros, com a demanda crescente, em algum momento nós vamos ter que achar uma solução, tá? Ou vai ter que ser a terceirização, contratação de empresa, vai ter que achar algum caminho aí, porque não vai ser viável, né? Ou seja, nós já estamos no limite inferior aí de vagas. Tá? Bom, a demanda está muito maior que a nossa condição de atendimento, só que ele não pode contratar, né? É impedido de contratar. Então, não é nem a questão do Sandro achar que não deveria contratar, devia contratar. Só que não tem como, agora não tem como. Não vai ter como ao longo de 2021, sabe-se quando que vai ter condições de contratar. Vamos ver. Com a situação de ontem, né, melhorou um pouco. O Gilberto está perguntando, vai abrir palavra para os DTIs? Vou abrir. Por favor, Gilberto, a hora que tu quiser, pode falar. Bom dia a todos. Só queria fazer uns comentários sobre as nossas situações aqui em Jaboticabal. O professor Nerden falou que parece que houve uma redundância do link para Rio Claro. E a gente já vem pedindo essa redundância em Jaboticabal há muito tempo também. Então, o que eu queria, apenas uma palavra. Quando fossem fazer esse novo contrato para aumento da capacidade de transmissão dos nossos links, que também se incluísse, talvez nessa proposta, criar redundância de link para os campos. Porque nós estamos tendo sérios problemas com essa questão do link de Jaboticabal a Araraquara. Salvo engano meu, é raro o mês que não acontece um rompimento desse link da fibra. Então, aí tem os docentes ministrando aula, tem gente em palestra, e tem professor que está ministrando aula e acontece isso. Aí vem aquela enxurrada, né, de questionamento sobre as posturas do DTI. E nós, recentemente, né, instalamos aqui em Jaboticabal o nosso no-break, o nosso gerador, e o diretor outro dia perguntou para mim, falou assim, pô, a gente investiu um dinheiro pesado no DTI e agora a gente continua com problema? Eu disse o seguinte para ele, olha, os nossos problemas internos quanto a manter o nosso data center funcionando, a gente resolveu. Agora, esse problema do link, o senhor tem que resolver com o pessoal lá da reitoria. E ele deu risada, né? Então, ele falou assim, bom, então o problema é outro. Eu falei, realmente o problema é outro. Então, eu só queria fazer, né, essa solicitação, porque o ano passado a gente já falou isso com o professor Ney, não sei se me lembra, dessa redundância. E pega lá os relatórios lá na reitoria, quantas vezes já ocorreu essa interrupção do link de Jaboticabal. Então, a gente já não tem mais justificativa para falar para os nossos docentes, para os nossos alunos, que esse link rompe com essa facilidade e com essa tranquilidade. Não que a Vivo não tenha atendido às demandas, mas você sabe como é que é, né? O cara está no meio de uma tese, falar para ele que o link rompeu e a gente não tem uma redundância. Então, se os modelos de ensinos agora vão ser híbridos, essas coisas têm que funcionar 24 horas por dia no teu. E outra questão também, eu vou pedir, quando a reitoria fizer aquisição de equipamentos, que eles sejam distribuídos proporcionalmente, né, ao tamanho da rede. Porque, às vezes, nos últimos tempos, a gente recebe as coisas que, para a gente, Jaboticabal, por ser uma estrutura muito grande, a gente não consegue atender todo mundo. Aí as partes que ficam de fora ficam naquela cobrança.
quando que a gente vai colocar o Wi-Fi nesses lugares, essas coisas. Então, que seja, se não é feito um estudo pelo tamanho da rede, que às vezes você fornece 2 equipamentos para um campus que seja menor, ele resolve o problema dele. E às vezes, a gente recebendo só 2 equipamentos de jabuticabal, a gente vai criar outro problema. Onde que a gente vai pôr isso? Para tentar agradar um monte de gente. Então, a gente sempre está numa sinuca de bico. Eu sei que todo mundo merece ser atendido nas suas propostas, porque todo mundo aqui está visando o melhor da universidade. Eu falo isso em termos gerais, não só jabuticabal. Essas redundâncias de links, ela tem que ter em todos os campos da faculdade. Obrigado. Realmente, a situação de Rio Claro era uma situação catatônica total. Eu próprio, quando era diretor da DTI de Botucatu, vivenciei isso, então eu não preciso me contar dos horrores dessa história, né? Como a gente tende nós somos encarados, né, como um problema, quando na verdade a gente não tem o que fazer enquanto unidade, né? Isso é uma responsabilidade da nossa, né, que tem que repassar exatamente o que tu falou, tá correto. É responsabilidade. Mas realmente a situação de Rio Claro era muito ruim. E o Claro tinha uma peculiaridade, era o único link que não era contratado da Telefônica, era um dos poucos que não era contratado da Telefônica, talvez tenha mais um ou outro, que não me lembro, mas grosso modo era isso. E realmente o que aconteceu lá foi um absurdo, né? E aí, quando chega na hora de multar esses contratos, tá, os contratos, a multa é muito pequena, tá? Então o crime compensa no final das contas, é o que acabava acontecendo lá. Agora a gente conseguiu introduzir essa redundância, e a ideia é mantê-la por um tempo ou eventualmente acabar com outro contrato. Porque eu não consigo cancelar o contrato simplesmente porque ele não me atende, não é assim que funciona o serviço público. Então a gente tem essa questão. E vamos estudar a questão eu acho que nós vamos mexer eu não me lembro de cabeça a topologia da rede aqui, então para evitar falar grande besteira aqui, nós vamos mexer com SD-WAN, a gente espera aumentar a resiliência da nossa rede com isso, tá? Eu tenho que analisar exatamente qual é o problema que está acontecendo com vocês, onde é que ele acontece, qual é o caso. Às vezes tem questões que são puramente acidentais, sei lá. O Gilberto, né? Eu vou analisar com mais cuidado a questão de jabuticabal, vou reunir com o Carlos aí, ver ver os relatórios de vocês, ver o que está acontecendo, quais são essas falhas, quanto tempo está ocorrendo a recuperação. Só queria deixar claro para vocês que a situação de Rio Claro era muito ruim, né? A gente chegou a ter dias, né, um dia inteiro sem rede lá, teve várias situações explosivas que estavam acontecendo, então não foi nenhum privilégio, tá? E era uma rede, era um convênio que nós tínhamos com uma empresa menor que não conseguia garantir a rápida recuperação do link quando ele cair. Nós não conseguimos ter um mapeamento físico da rede, tá? Então ele não consegue. Então tem uma série de questões aí, tá? Tem uma série de questões que tem que ser analisadas com cuidado. Mas é assim, a rede Unesp é uma coisa muito importante, vai ser mais importante ainda se a gente voltar, né? Isso é uma grande questão que eu tenho também. O que vai acontecer quando a gente voltar? Porque agora o que acontece? As pessoas estão em casa, né? Nós todos estamos em casa. O que vai acontecer que todo mundo quiser fazer videoconferência nas suas salas da Unesp? Qual vai ser o impacto que isso vai ter na rede? Né? Então, acho que essas questões vão começar a ser mais importantes, né? E também a questão dos Wi-Fi também é um problema, né, da rede Wi-Fi, que a gente tem que trabalhar também para melhorar isso. A gente vai conseguir começar um projeto piloto agora, talvez com isso a gente consiga reduzir custo. Porque, no final das contas, o problema é esse, a gente não tem recurso suficiente. A gente tem muito pouco recurso e muita demanda. Mas eu vou ver o que é possível fazer. Bom, se mais alguém quer fazer alguma pergunta? Posso complementar, professor, sua resposta? Pode, pois não, Carlos. Gilberto, tudo bom? Bom dia a todo mundo. Eu estou olhando aqui o relatório de disponibilidade de jabuticabal, em específico, né, como foi citado o caso, e aqui o interessante é que eu não estou encontrando essa falha mensal que você citou, Gilberto. Em 2020, eu tenho 4 falhas. Uma delas com 47 horas indisponível, acho que entrou um final de semana, inclusive, foi em 20/7, né? A outra foi em 6/7, 25 horas fora. E as outras 2, do ano de 2020, uma durou 5 horas e a outra durou 5 horas e 13 minutos. Lembrando que o SLA do link contratado ele é de 4 horas, é claro.
que importa na hora que ele cai ele não cair, obviamente, né? Mas o que eu estou achando estranho, e aí, inclusive, já comentando já sobre a solicitação que vocês fizeram no ano passado, aconteceu a mesma coisa. As quedas eram poucas, registradas, né? Inclusive, a gente entra em contato com vocês quando é percebida a queda, a gente faz esse monitoramento. Os ABICs funcionam 24 horas por dia, né? E a gente, quando há alguma falha, a gente entra em contato com vocês para ver se há algum defeito de rede elétrica ou algum cabeamento interno, alguma coisa assim. Isso pode acontecer também. E aí, se é um problema de link, a gente abre o chamado com a telefônica. E eu estou achando bastante estranho a sua informação de que cai todo mês e a gente não tem. Por acaso vocês têm um contato direto com a telefônica que vocês abrem chamado diretamente e não tem chegado para a gente? Eu estou tentando só entender mesmo por que a gente tem tão poucas incidências. E aí, nesse caso, oficialmente não justificaria, né? Uma redundância, como aconteceu em Rio Claro, que caía assim, praticamente 5, 10 vezes no mês, assim, né? Você tem alguma ideia do que poderia estar acontecendo para a gente não ter essa quantidade de incidências que você relatou? Ô, Carlos, digamos assim, isso foi uma força de expressão que todo mês acontece. Mas se você pegar o tempo que fica parado, transformando isso daí em hora, dividindo ao mês, você pode ver que dá bastante tempo fora o nosso link. O maior problema que a gente enfrenta é que demora a restauração do negócio e as pessoas, antigamente era só a parte administrativa, entre aspas, que parava. Agora, com professores dando aula, defendendo tese, a pressão em Jaboticabal está ficando quase que insustentável. Então, tudo isso a gente relata para o nosso diretor, isso ele liga para a gente como responsável por aquilo, a gente sempre vai lá ver o que está acontecendo, e às vezes também as coisas são internas aqui dentro por falta de energia elétrica, e o povo também não entende. Porque, como eles dizem, sem internet a gente não vive mais. Eles têm razão, porque eles dependem disso também para quase tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente realmente precisa de uma redundância para a gente não ocorrer mais com essas questões desse rompimento desse link. Esse trechinho de Jaboticabal em Araraquara, eu acho que é a parte mais crítica que a gente tem na nossa rede. Só com a força de expressão que eu usei, que o link cai quase todo mês. Tá? Mas só que quando cai, a gente sofre com isso. Obrigado. Não, beleza. Não, obrigado pelo esclarecimento. Eu tomei um susto, porque eu fui olhar aqui na planilha, eu falei, nossa, mas como todo mês? A gente não tem isso registrado. E a gente deveria ter, né? Até para poder cobrar alguma ação da telefônica. E aí, complementando um pouquinho, lembrando um pouco do que eu falei ontem, na próxima versão da UnespNet está sendo estudado redundância em todos os campos que tem um link só. Então, automaticamente vocês já terão 2 links, assim como os outros que não fazem parte do anel hoje, que hoje quem faz parte do anel tem abordagem dupla, né? Agora, todas as outras unidades que não estão nesse anel com abordagem dupla também terão 2 links. Então, vocês já terão, assim como os outros. Carlos, eu também só queria falar e agradecer o pessoal da reitoria, que toda vez que a gente precisou desse serviço, eles sempre foram prontamente para atender a gente e abrir o chamado. Agradeço a eles em meu nome e em nome de todo o campus, por favor. Sim, com certeza. Obrigado pelas palavras. Bom, então tá, pessoal. Rede é sempre um problema, né? Tá? É sempre um problema e é sempre difícil. O André está pedindo para falar sobre o projeto piloto, né? Nós estamos fazendo um projeto piloto em Franca. A situação de Franca, né? Devo dizer para vocês que é o seguinte, né? Infelizmente, essa gestão, a gente não consegue operar com um nível mínimo de
de previsibilidade e de razonabilidade, porque realmente a demanda é muitas vezes maior do que o que a gente possa fazer, possa operar, né? Então, assim, a situação de Franca era a pior de todas, né? Era muito ruim, tá? Eu vou falar rápido aqui. Era muito ruim. Nós vamos fazer um projeto piloto lá no sentido de contratar rede Wi-Fi por serviço. Eu acho que talvez fosse interessante, como tem várias perguntas nesse sentido, talvez a gente possa, em algum momento, a gente fazer assim que a gente colocar em operação, fazer um esclarecimento para todas as DTIs e falar mais sobre isso com mais tempo, tá? Agora tem muito pouco tempo. E o Hélio está falando da contratação de tronco. Ficará mais crítica a questão do link ficar sem internet, telefone. Carlos, puder esclarecer isso? Pois não. Na verdade, esse projeto novo da telefonia IP com tronco SIP, ele não vai utilizar o NESPnet que a gente, os links entre as unidades para poder se comunicar com as operadoras. Vai existir, como hoje existe uma E1 de voz, ela vai ser substituída por uma E1 de dados, por exemplo, e essa E1 de dados que vai fazer a conexão com o tronco da operadora. Então, são isolados. A situação que a gente tem hoje de não depender da UNESPnet para usar os telefones para fora do campus, ela vai se perpetuar, porque vai existir um link exclusivo também para esse tronco. Bom, pessoal, a Tati falou que eram 5 minutos, agora já estamos um pouco passados disso, né? Também não queria ocupar demais o tempo de vocês, mas é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, eu acho que a gente podia encerrar por aqui, né, Tati? Conforme o tempo... Sim. Pessoal, se quiser... Vou lançar a bomba, tá, professor Ney, professor Castanho, Carlos e Rafael. Pessoal, a gente tem um canal no Slack e eu acho que todo mundo poderia encaminhar as demais perguntas lá e eles respondem. Ou encaminhar para a gente e a gente encaminha. Como eu te digo, né, a gente está sempre... Na verdade, nós estamos aqui para resolver problemas no final do dia, né? O nosso ideal é que tudo funcione sempre da melhor forma que for possível, né? E claro que a gente tem que fazer um balizamento, tem que alocar recursos, né? Conforme a gente tem, mas a gente tem priorizado realmente as demandas, né? Não tem nenhuma questão política, qualquer coisa desse tipo que influencie, né? A nossa tomada de decisão. Mas assim, podem ficar livres também, se quiserem. Se quiserem também agendar uma reunião para discutir um tópico específico, não tem problema. Tá? Então, é isso, tá? Sintam-se livres também, não acaba por aí. Eu acho que nós temos ainda, provavelmente a gente vai fazer o planejamento para o ano que vem, né? Então, provavelmente já vai ser feito como um acordo com os eleitos, né? Só que assim, nós temos algumas demandas, né? Que são meio que imexíveis, né? Então, por exemplo, manutenção dos blades do nosso computador no data center da reitoria. Isso não tem que fazer, vai ter que se manter, né? Manter alguma coisa. Mas espero que ano que vem, por exemplo, o Cisma, que alguém comentou aqui, não tem por que não manter, né? Alguém está perguntando de novo a questão abaixo da DTAD. Tá? Bom, eu vou responder isso porque eu acho que é uma questão que vai e volta, né? Eu, pessoalmente, na minha opinião, eu acho que seria muito mais importante para a universidade que houvesse um trabalho coordenado pela coordenadoria em toda a universidade. Essa sempre foi a minha visão. Eu acho que o papel deveria se manter as DTIs operando localmente, mas deveria se haver um maior entrosamento entre a reitoria e quem está em cada uma das unidades. Essa é a minha visão. Agora, eu entendo que isso tem alguns problemas, tem algumas peculiaridades. Agora, essa reforma, ela foi meio que abandonada. Eu acho que não vai voltar.
E meu posicionamento em relação a isso nunca foi de deixar as DTIs embaixo ou deixar a área de TI nas unidades embaixo de um diretor técnico-administrativo, o que for, tá? Isso nunca foi a ideia. A ideia seria manter uma estrutura que funcionaria em paralelo, que estaria ligada diretamente à coordenadoria. Essa era a ideia que a gente tinha, mas essa ideia não foi para frente. Respeito posições contrárias a isso, né? E o principal problema nem é a questão de pensar assim, mas essa é a melhor estrutura, essa não é a melhor estrutura, nem é isso. A minha maior preocupação é assim, várias unidades estão ficando sem pessoas especializadas em determinadas áreas. Então, tem que haver um compartilhamento de serviço, e o que acaba acontecendo é, ficam ligadas muitas vezes aos diretores, não há compreensão dele da relevância global que algumas coisas têm. Então, acho que funcionaria melhor de outra forma. Mas essa ideia foi abandonada, eu acho que ela não vai voltar em discussão, pelo que eu senti dos dois candidatos, eles não gostam dessa proposta, então provavelmente vai manter funcionando da mesma forma que está até hoje, né? O que me preocupa, e vai me preocupar na próxima gestão, é quando começa a perder as competências, né? Por exemplo, as unidades menores que ficam sem gente especializada em redes, por exemplo, como é que nós vamos ter que lidar? Isso vai ter que ser resolvido de algum jeito, né? Então, essa formatação me parece mais difícil. Não sei se esclareci, mas essa é a minha visão.